Um parlamentar do Congresso vai lá e sugere uma proposta de alteração de legislação. Uma proposta bem fora da curva que, se fosse aprovada, mexeria de forma significativa no jogo de poder do país. Ele sabe que vai ser difícil aprovar, mas vai em frente mesmo assim e faz bastante barulho. Por que esse parlamentar faz isso? Será que é só por causa da ideia do vai que cola? Ou tem aí outros interesses que não estão na superfície? Eu sou o Conrado Corsaletti e este aqui é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo. Oi, eu sou o Antônio Mami, estou aqui com o Conrado para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, no início da noite, sempre com notícias que podem continuar a ecoar por aí. Quarta-feira, 15 de junho de 2022, dia em que o deputado Domingos Sávio, do PL de Minas Gerais, segue em busca de assinaturas para poder apresentar uma proposta de emenda à Constituição, uma PEC, cujo conteúdo surpreendeu tanto a classe política quanto a classe jurídica do país. A ideia do Sávio é dar ao Congresso a possibilidade de derrubar decisões do Supremo Tribunal Federal que não sejam unânimes. A proposta surpreendeu porque ela bate de frente com a divisão dos poderes. A Renata Gil, presidente da Associação dos Magistrados do Brasil, disse numa entrevista ao jornal Estado de São Paulo que a PEC viola essa divisão. Uma divisão que remonta ao século XVIII a partir de um conceito elaborado pelo filósofo francês Montesquieu. Bate de frente também com a ideia de freios e contrapesos que constam dos escritos de nomes como Hamilton, Madison e Jay, figuras que ajudaram a consolidar a noção de separação de poderes na Constituição americana, também no século XVIII. Bate de frente ainda com a Constituição brasileira. Na lógica dos três poderes é assim: quem faz a lei é o Legislativo, ou seja, o Congresso. Quem põe a lei em prática e conduz políticas públicas é o Executivo, ou seja, o Governo. E quando há dúvida sobre a interpretação da lei, é o Judiciário quem decide. No caso de questões constitucionais, a tarefa cabe ao Supremo. Então, dar ao Congresso o poder de derrubar decisões da Corte Máxima do país bagunça bastante as coisas. O que eu estou propondo não tira prerrogativas do Supremo, apenas estabelece que quando o Supremo tomar uma decisão, ela não for por unanimidade, e nós tivermos ali claramente, um voto que indica que o próprio ministro do Supremo indica que ele vê inconstitucionalidade na decisão, o Congresso Nacional possa rever essa decisão, mas não é vulgarizando, é com um quórum altamente qualificado. Aí o deputado Domingos Sávio justificando a sua PEC numa entrevista ao canal Jovem Pan News. Quando ele fala em quórum altamente qualificado, ele está se referindo ao fato de que, para derrubar uma decisão do Supremo, segundo essa PEC, seria preciso apoio de 3/5 dos 513 deputados da Câmara e 3/5 dos 81 integrantes do Senado. O parlamentar autor da proposta nega que esteja querendo colocar o Congresso acima do Supremo e nega querer tomar o lugar do tribunal no papel de interpretar a lei. Ela não nos coloca como um revisor, mas ela tem um propósito muito claro: resgatar um equilíbrio entre os poderes. O que a gente tem observado é que, pela ausência desse equilíbrio, a gente já começa, inclusive, a ter um ambiente de desarmonia. O princípio constitucional fundamental: os poderes sejam independentes, e para que isso ocorra com harmonia, é preciso que haja equilíbrio. Aí está uma das chaves da motivação pública do deputado. Ele vê uma desarmonia entre os poderes porque acha que o Supremo está exagerando, está extrapolando o seu papel, está inclusive legislando. E quem acha a mesma coisa? O presidente da República, chefe do Poder Executivo, Jair Bolsonaro. O presidente não só acha que a Corte Constitucional exagera, ele xinga ministros do tribunal, investe contra a Justiça Eleitoral, da qual fazem parte esses ministros, ataca com frequência as decisões dos magistrados, diz que os ministros não deixam ele governar, ameaça descumprir ordens vindas do Supremo, adota, enfim, uma atitude que joga uma sombra de golpismo sobre a democracia brasileira. Num cenário de aprovação dessa PEC, bastaria uma discordância de um ministro sobre uma decisão
um dos 2 ministros indicados por Bolsonaro ao Supremo, por exemplo, para que a ordem judicial fosse avaliada pelo Congresso e eventualmente derrubada. Tem um assunto que está no Supremo que move os interesses do Domingos Sávio. O próprio deputado cita esse caso quando vai justificar a sua PEC. É a questão do marco temporal das terras indígenas. A tese do marco temporal defende que o direito à terra indígena no Brasil só deve ser garantido se ficar comprovado que em 5 de outubro de 1988, data da promulgação da Constituição, a área já estava ocupada pelos indígenas, ou ao menos comprovadamente sob reivindicação deles. É uma tese defendida pela bancada ruralista do Congresso, da qual o Domingos Sávio é próximo. O deputado alega o seguinte: em 2009, o Supremo confirmou a demarcação da terra indígena Raposa Serra do Sol, em Roraima, argumentando, entre outras coisas, que havia provas de que os indígenas já estavam naquela área na época da promulgação da Constituição. Ou seja, a tese do marco temporal foi usada para garantir aquela terra aos povos originários. O que o Domingos Sávio teme é que o Supremo, quando acabar de julgar a tese do marco temporal, diga que ela não vale. Aí o deputado aponta uma possível contradição. A tese do marco temporal valeu como argumento lá em 2009 para demarcar a terra em Roraima. Por que não valeria agora? Então, se o Supremo considerar que não é preciso provar a presença de indígenas em determinada área quando da promulgação da Constituição para que a terra seja demarcada, se o Supremo rejeitar a tese do marco temporal e se houver divergência de pelo menos um ministro dentro do tribunal, o Congresso vai poder ir lá e derrubar a decisão. O julgamento da tese do marco temporal começou, mas aí foi interrompido, sem previsão de retomada. Até agora, apenas 2 dos 11 ministros votaram no julgamento. Um foi o relator Edson Fachin. Ele votou pelo direito dos indígenas de reivindicarem demarcações de terras para além do marco temporal da promulgação da Constituição de 1988. Ou seja, votou contra os ruralistas, votou contra o que defende o Domingos Sávio, votou contra o que defende o Bolsonaro. O outro ministro que votou foi o Cássio Nunes Marques, indicado pelo Bolsonaro para o Supremo. Ele votou a favor da tese do marco temporal, como querem os ruralistas, como quer o Domingos Sávio, como quer o presidente. O Bolsonaro vem repetindo que se o Supremo for contra a tese do marco temporal nesse julgamento, não vai cumprir a ordem. Dentro do Supremo Tribunal Federal, tem uma ação que está sendo levada avante pelo ministro Fachin, querendo um novo marco temporal. Se ele conseguir vitória nisso, me resta 2 coisas: entregar chaves para o Supremo ou falar que não vou cumprir. Aí o Bolsonaro, num recente discurso a ruralistas: se a PEC do deputado Domingos Sávio for aprovada, o presidente não vai precisar descumprir a ordem do Supremo, caso o tribunal seja contra a tese do marco temporal. Ele vai poder deixar o trabalho para o Congresso. O deputado Domingos Sávio é um ex-tucano. Já foi muito ligado ao também deputado Aécio Neves. Aécio, que é ex-governador de Minas, ex-senador e candidato à presidência da República derrotado em 2014. O autor da PEC chegou a ser vice-presidente nacional do PSDB. Mas agora está no PL, o Partido Liberal, partido que abrigou Jair Bolsonaro para que o presidente dispute a reeleição em outubro. Partido que faz parte do Centrão, o grupo de parlamentares de diversas legendas que costuma se unir para oferecer apoio ao governo da vez em troca de cargos na máquina federal e acesso privilegiado ao orçamento público. Centrão que está agora abraçado ao governo Bolsonaro, garantindo ao presidente alguma estabilidade no Congresso e a segurança de que nenhum pedido de impeachment avance por lá. O Centrão patrocina essa PEC do Domingos Sávio com o apoio das bancadas ruralista e evangélica. Mas mesmo assim, entre os congressistas, a avaliação é de que a proposta muito dificilmente vai avançar, especialmente num ano eleitoral. Mas então, por que o deputado do PL, do Bolsonaro, está fazendo tanto barulho com esse assunto? O que o deputado, o Centrão e o presidente da República ganham com isso? Eu conversei sobre o tema com Cláudio Couto, cientista político da FGV de São Paulo e apresentador do canal Fora da Política Não Há Salvação. Ele acrescenta uma camada interessante para esse debate. A gente está falando de uma PEC, uma tentativa de emenda à Constituição, para que a Constituição
preveja que o Congresso possa derrubar decisões do Supremo. E o Cláudio chama atenção para a finalidade das PECs no geral. Eu creio que os parlamentares, a Câmara dos Deputados e o Congresso, do modo geral, incluindo o Senado, não ganham muita coisa com uma proposta dessa natureza. Inclusive porque essa proposta, na realidade, ela é em boa medida inócua. Hoje já há um instrumento que permite revogar decisões do STF, sejam elas unânimes ou não. E isso é a proposta de emenda constitucional, a PEC, né, emendando a Constituição, que exige os mesmos 3/5 da Câmara e do Senado em 2 votações que essa proposta traz. Se muda a Constituição e pode-se fazer uma emenda à Constituição que torne a Constituição adequada à vontade dos parlamentares e diferente daquilo que o Supremo decidiu. Isso já ocorreu em outras ocasiões, como, por exemplo, na questão do número de vereadores nas câmaras municipais e mesmo na questão das coligações, na verticalização, né, das coligações que vigorou lá atrás, em 2002 e 2006. Então, a PEC resolve esse problema, não precisa dessa proposta. Então, de fato, talvez a gente esteja lidando aí com muito ruído. Mas para que esse ruído? Eu acredito que a intenção dos que propuseram essa mudança da Constituição para permitir a revisão pelo Congresso de decisões do Supremo é causar desgaste do Supremo, é colocar o Supremo ainda mais contra a parede, ou seja, embarcar nas ameaças que o presidente vem fazendo e a toda tentativa de deslegitimar a cúpula do Poder Judiciário que o presidente da República vem fazendo. Não à toa, é uma proposta que vem de apoiadores do governo, membros do seu partido, né, e tem o apoio de outros membros, sobretudo aqueles mais vocais aí do seu partido. Ela é inócua na prática, porque a emenda constitucional já resolveria o problema, mas ela entra nesse clima que está sendo criado de hostilidade contra o Supremo e de tentativa de colocar o Supremo como um poder suspeito, e mais do que isso, como um poder que pode ter as suas ações desautorizadas por outras forças políticas, sobretudo por aquelas alinhadas ao Poder Executivo atualmente. Existe no Congresso uma iniciativa que é considerada mais perigosa do que essa que a gente está discutindo aqui. Em 2019, primeiro ano do governo Bolsonaro, a deputada Bia Kicis, hoje filiada ao PL do Distrito Federal, apresentou uma PEC para mudar regras do jogo no Supremo. A ideia é dar mais poder para o Bolsonaro dentro do tribunal, reduzindo a idade de aposentadoria compulsória dos ministros da Corte de 75 anos para 70 anos. Com isso, o Bolsonaro poderia indicar não apenas os 2 ministros que já indicou ao Supremo, poderia indicar 4 neste mandato, porque mais ministros chegariam à aposentadoria compulsória. Seria a revogação da chamada PEC da Bengala, aprovada ainda no governo Dilma Rousseff pelo Congresso. Em 2015, parte dos parlamentares estava em pé de guerra com o então presidente. Na época, a aposentadoria de ministros do Supremo era compulsória aos 70 anos. Aí eles resolveram aumentar a idade para 75 anos, a fim de que a petista indicasse menos ministros para a corte máxima do país. É essa regra, adotada lá no governo Dilma, que a Bia Kicis quer derrubar para que o Bolsonaro indique mais nomes para o tribunal. Dominar o Supremo a partir de indicações de nomes que transformam sua atuação no tribunal numa extensão das vontades do governante é apontado pelos cientistas políticos como uma das formas modernas de corroer a democracia por dentro. Aquela proposta da Bia Kicis, que tenta mudar os ministros do Supremo por meio de uma transformação da chamada PEC da Bengala, ou seja, antecipando a aposentadoria dos que hoje estão lá, para que o Bolsonaro ele pudesse nomear novos ministros ao seu gosto, essa é muito mais grave, porque essa alteraria a maioria do Supremo, e a gente viu que o Bolsonaro indica apenas ministros que são muito alinhados com ele e que tendem mesmo já no cargo de ministro supremo a votar de acordo com as vontades do governo, né, como o André Mendonça e, sobretudo, o Cássio Nunes Marques tem feito. A PEC da Bia Kicis já foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, mas ainda tem um longo caminho de tramitação para de fato começar a valer. É muito improvável que isso ocorra em 2022. O que sobra, portanto, até aqui é o ruído. Um ruído que pode crescer muito daqui até outubro, mês das eleições. Faz 10 dias que o jornalista britânico Dom Phillips e o indigenista brasileiro Bruno Pereira desapareceram no Vale do Javari, no Amazonas, numa terra indígena que fica na fronteira com o Peru, e a polícia avança nas investigações. Ouça a redatora Mariana Vick.
A polícia prendeu na terça um segundo suspeito de envolvimento no desaparecimento de Dom e Bruno. O nome dele é Osinei da Costa de Oliveira. Ele é irmão do primeiro suspeito do caso, Amarildo Oliveira, conhecido como Pelado. O Amarildo está preso desde a semana passada por ter sido visto no local onde o desaparecimento teria acontecido. A imprensa vem relatando que fontes da Polícia Federal disseram reservadamente que a dupla de irmãos confessou ter matado o jornalista e o indigenista. A motivação do crime, segundo essas mesmas fontes, ainda é incerta, mas a polícia investiga se o crime tem relação com a atividade de pesca ilegal na região do Vale do Javari, que é marcada por uma série de conflitos sociais e ambientais. Os policiais iniciaram uma nova busca para localizar Dom e Bruno. Um dos suspeitos foi levado junto nessas buscas. A Polícia Federal diz que vai dar uma entrevista oficial para esclarecer o conteúdo dessa possível confissão. Até o horário de gravação desse áudio, às 6h40, essa entrevista ainda não tinha acontecido. Os Estados Unidos vão ter eleições em 2022. Quem comenta o tema é o repórter especial João Paulo Charlot. Olá, ouvinte. Olá, amigos do Durma com Essa. Os Estados Unidos vão realizar daqui a 5 meses, no dia 8 de novembro, uma grande eleição que coincide exatamente com a primeira metade do mandato do presidente Joe Biden. As chamadas Midterm Elections, ou eleições de meio de mandato, vão colocar em jogo os governos de 36 dos 50 estados americanos, além de 34 dos 100 assentos que existem no Senado e todas as 435 cadeiras da Câmara dos Deputados. É bastante coisa para a gente acompanhar. E como ainda faltam 5 meses, muita gente pode achar que ainda é cedo para saber o que está acontecendo por lá, mas não é não. Porque o que está rolando desde já são as prévias que vão determinar quais serão os candidatos a essas disputas nos campos democrata e republicano. Do lado republicano acontece um movimento que é interessante. Candidatos ligados ao Donald Trump estão entrando com força total na disputa e, com o apoio ativo do ex-presidente americano, vem desbancando antigas lideranças da ala mais tradicional do Partido Republicano. Algumas dessas figuras trumpistas tiveram uma militância muito ativa naquele movimento de contestação dos resultados da eleição presidencial de novembro de 2020. Aquela eleição foi vencida pelo Joe Biden, que é o atual presidente, mas um núcleo duro republicano ligado ao Trump ainda afirma, sem nenhuma razão, que aquela eleição foi roubada. Algumas dessas figuras da ala negacionista estão indo muito bem em suas campanhas. Um caso em particular é bem interessante, vê só. Kim Marchant, que se engajou ativamente na campanha de descrédito do sistema eleitoral dos Estados Unidos em 2020, hoje lidera a corrida pelo cargo, que é responsável por coordenar a realização das eleições presidenciais de 2024 no estado de Nevada. Ou seja, pessoas que trabalham contra a democracia americana estão com grandes chances de se tornarem responsáveis por cargos-chave da democracia americana, incluindo a supervisão do sistema eleitoral nos estados e as cadeiras do Congresso. Esse movimento todo mostra o quanto o trumpismo ainda está vivo nos Estados Unidos e serve de alerta para todas as instituições que têm a responsabilidade de evitar um novo tumulto semelhante ao que culminou com a invasão do Capitólio em janeiro de 2021. O feriado tá aí e logo depois vem o fim de semana, então é dia de Gama Revista no Durma com Essa. A seção traz dicas culturais que vem da newsletter Achamos que Vale. Não assina ainda? A gente vai deixar um link para você na descrição do episódio. Olá, eu sou Isabelle Moreira Lima, editora da Gama Revista. Nessa semana a gente indica uma série que está sendo comentadíssima e que foi super elogiada em Cannes. É a Irma Vep, dirigida por Olivier Assayas. Ele é o mesmo de Acima das Nuvens. Essa série é protagonizada pela Alicia Vikander e discute o estado do cinema hoje e o cabo de guerra que vive com o streaming. Os 2 primeiros episódios já estão disponíveis na HBO Max. Também para assistir, tem o Festival Devora, sobre cultura alimentar. Ele é online, gratuito, nem precisa se inscrever, é só ligar no canal. Quem participa são pesquisadores e ativistas, como a Elaine de Azevedo, do podcast Panela de Impressão, que já foi inclusive entrevistada no podcast da semana, da Gama.
Se você não ouviu, vale ouvir também, fica aí essa outra dica para você. Para quem não consegue assistir ao Devora ao vivo, as palestras e as rodas de conversa ficam disponíveis. E fica aí também a dica do papo sobre a fome com a Adriana Salai, que aqui em São Paulo faz a Quebrada Alimentada. Para ler é a newsletter de maternidade real chamada Folga, escrita pela ativista Aniele Franco, pela jornalista Carol Pires e pela podcaster Ellen Ramos. Ali elas falam de diferentes tipos de maternidade: a solo, a política, a atípica, a múltipla, a afetiva. E nos textos, o trio discorre a respeito de temas que vão desde a clássica culpa materna ao autocuidado. Em algumas edições, tem participação de convidadas. Já participaram a Giovana Nader e a Camila Frender, por exemplo, que compartilharam seus dramas por lá também. Para terminar, para quem está em São Paulo e gosta de vinhos naturais, a dica é a Feira Naturebas, que vai ser realizada nos dias 18 e 19 de junho na ocupação 9 de julho. Esse é o principal evento do Brasil para os vinhos naturais, orgânicos e biodinâmicos e reúne nesse ano mais de 100 produtores e importadores. Além dos vinhos, lá você encontra cervejas selvagens, fermentados de frutas, chocolates, azeites, queijos, charcutaria e outros tipos de alimentos. Vale ficar de olho também nos eventos satélites da feira, que a gente informa na newsletter e no site da Gama. Por hoje é isso, pessoal, mas na semana que vem eu volto com mais dicas para você ler, ver, ouvir e fazer que valem demais. Até lá! Da PEC do ruído, passando pelo caso Dom e Bruno e pelas eleições legislativas americanas e fechando com as dicas da semana da Gama Revista, durma com essa. Com roteiro de Conrado Corsaletti, produção de Antônio Mami, participações de Mariana Vick, João Paulo Charlot e Isabelle Moreira Lima e edição de áudio de Roberto Soares, fica por aqui mais um Durma com essa. Quinta-feira, por causa do feriado, a gente não tem episódio do podcast. Na sexta-feira, o Charlot tá de volta com os extratos da semana, com resumo das notícias mais importantes dos últimos dias.